E aí, precisando daquela revisão rápida sobre os conceitos básicos de química? Chegou no lugar certo. Vamos descomplicar tudo isso passo a passo. Bom, para começar, vamos direto ao ponto, né? Afinal de contas, o que é que a química estuda? Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 6 tópicos essenciais para entender a base de tudo, desde o que é matéria até os tipos de substâncias e misturas. Bora lá. Beleza? Primeira parte, então, a ciência das transformações. O que é química? Então, resumindo de um jeito bem simples, química é a ciência que estuda a matéria, ou seja, do que as coisas são feitas e como essa matéria se transforma. É só pensar. O frango assando no forno, o remédio que a gente toma, até a digestão do pão. Tudo isso são transformações químicas. E a química estuda também a energia que entra e sai nesse processo. Próximo passo: matéria, corpo e objeto. Já que a química estuda a matéria, é fundamental a gente entender direitinho o que ela é e, claro, não confundir com outros conceitos bem parecidos. A definição aqui é super direta. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Dá uma olhada aí ao redor. A mesa, a água num copo, um livro, até o ar que a gente respira. A gente não vê, mas ele está aí, preenchendo o ambiente. Tudo isso é matéria. Agora, olha que legal essa imagem para entender a diferença. A madeira, de forma geral, é a matéria. Quando a gente pega uma porção limitada dela, um pedaço, um bloco, aí temos um corpo. E quando esse corpo ganha uma função específica, tipo virar uma cadeira, ele se torna um objeto. Simples, né? Beleza, vamos para a terceira parte. Mudanças físicas e químicas. A gente falou que a química estuda as transformações, certo? Então agora vamos ver os 2 tipos principais de transformação que a matéria pode sofrer. Essa imagem aqui é perfeita para ilustrar a diferença. De um lado, tem um papel amassado. Isso é uma mudança física. A forma mudou, claro, mas continua sendo papel, né? Já do outro lado, o papel está queimando. Aí, a história é outra. É uma mudança química, irreversível, que está criando coisas novas, como cinzas e fumaça. Então, a regrinha de ouro é essa. No fenômeno físico, a composição da matéria não muda. Amassar papel, derreter gelo, a substância é a mesma no final. Já no fenômeno químico, a composição muda sim, novas substâncias são criadas. Queimar papel ou o ferro enferrujando são exemplos clássicos disso. Quarta seção: estados da matéria. E por falar em mudanças físicas, as mais famosas do nosso dia a dia são as mudanças de estado físico: sólido, líquido e gasoso. No fundo, tudo tem a ver com o grau de agitação das partículas. Pensa no gelo, que é o estado sólido. As partículas estão mais calminhas, bem organizadas e juntinhas. Já na água líquida, elas têm mais energia, então conseguem deslizar umas pelas outras. E no estado gasoso vapor, aí a energia é tanta que elas ficam super agitadas, espalhadas e se movendo para todo lado. E olha só, cada uma dessas passagens de um estado para o outro tem um nome. Do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o gás é vaporização. O contrário, do líquido de volta para o sólido, é solidificação. É bom ter esses nomes na ponta da língua. E aqui entram 2 conceitos super importantes. Para cada substância pura, existem 2 temperaturas que são como uma identidade dela: o ponto de fusão, que é quando ela derrete, e o ponto de ebulição, quando ela vira gás. O exemplo clássico é a água pura. Em pressão normal, o ponto de fusão dela é sempre 0 graus Celsius e o de ebulição sempre 100 graus Celsius. Se esses valores mudarem, pode ter certeza, essa água não é pura, tem alguma coisa misturada ali. Seção 5. Isso nos leva a outra pergunta: puro ou misturado? Como a gente classifica os materiais? Como saber se algo é uma substância pura ou uma mistura? A grande sacada aqui é a constância. Uma substância pura tem propriedades fixas que não mudam. Já uma mistura é uma combinação de várias coisas, então a composição dela varia. E por isso, as propriedades, como o ponto de ebulição, também não são fixas. E para fechar nossa última seção, tipos de substâncias e misturas. Agora a gente vai um pouquinho mais a fundo para ver que existem tipos diferentes dentro de cada uma dessas categorias. Vamos começar pelas substâncias puras. Elas se dividem em 2. A substância simples é formada por átomos de um único elemento químico. Pensa no gás oxigênio, o O2. Já a substância composta é formada pela combinação química de átomos de elementos diferentes, como a água, o famoso H2O.
E no caso das misturas, a pergunta-chave é: dá para ver as partes diferentes ou tudo parece uma coisa só? Se a aparência for uniforme, como água com sal dissolvido, é uma mistura homogênea. Agora, se dá para ver as diferentes partes, como óleo e água, aí é uma mistura heterogênea. O café coado é um ótimo exemplo de mistura homogênea. A gente sabe que ali tem água e várias substâncias que vieram do pó de café, mas não dá para enxergar nada separado. O que a gente vê é um líquido de cor uniforme, ou seja, uma única fase. Por outro lado, numa mistura heterogênea, a gente vê as fases. Pensa numa pedra de granito, com aqueles pontinhos de cores diferentes. Ou no exemplo mais clássico de todos, óleo e água. Não tem como não ver as duas partes separadas, né? E com isso, a gente fecha o nosso resumo. Vimos o que é matéria, como ela se transforma, aprendemos a diferenciar o que é puro do que é mistura e ainda classificamos os tipos de cada um. Entender bem essas diferenças é a base para começar a enxergar a química que acontece ao nosso redor o tempo todo. E para terminar, fica aí uma provocação. Se der uma olhada ao redor agora mesmo, dá para achar um exemplo de mistura heterogênea? A química está por toda parte. Espero que esta revisão tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima!